Olá pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez nós iremos relembrar os tempos anteriores, no qual a gente, infelizmente, nós fomos obrigados a fazer algumas aulas gravadas devido à pandemia. E hoje nós iremos trabalhar essa aula dessa maneira, tá? Por que do método à distância? Na verdade, o Belo e eu não havíamos programado essa aula, então devido a eu já ter um agendamento, nós optamos por fazer essa aula à distância com vocês, mas eu espero que vocês aproveitem o máximo possível, tá? A gente vai falar de um assunto bem bacana, um assunto muito importante, eu diria que fundamental até nas nossas vidas, não só na empresarial, mas também na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós iremos falar nessa aula, iremos tratar sobre orçamentos. E o orçamento nós sabemos que ele é de fundamental importância. Ele é importante na nossa vida, ele é importante na nossa família. E quando a gente fala em empresa, então assim a gente percebe que a importância é ainda maior. Por quê? Porque através de orçamento, através de análise orçamentária, a empresa ela consegue se manter ou não no mercado. E hoje nós iremos tratar sobre esse assunto, análise orçamentária e fiscal. Para a gente entender um pouquinho sobre isso, o que é essa análise orçamentária e fiscal? Por que ela é importante? O que ela faz dentro de uma empresa? Como que é esse trabalho? Como que são as pessoas envolvidas nesse trabalho? Então, é fundamental para a redução dos custos e também na melhoria dos resultados. Por quê? Porque vai ter alguém capacitado ali, dia após dia, controlando isso, trabalhando em cima disso, desses orçamentos, dos planejamentos, da questão monetária, da questão dos investimentos. Para quê? Para manter uma empresa de pé. Tá? Esse é o principal objetivo. Então, o quê? Reduzir custos e melhorar resultados. Tá? Uma empresa ela necessita de recursos chaves para análises orçamentárias efetivas, dando margem para que os executivos tenham precisão das escolhas, das ações e nas oportunidades que lhe apareçam. Tá? Então, esse plano orçamentário, ele é uma identificação orçamentária, ou seja, ele tem um caráter gerencial, porque a pessoa que controla isso, que trabalha a questão orçamentária dentro da empresa, ela tem sim um cargo de gerente, tá? Que geralmente é denominado de gerente de custos. Então, ela tem toda uma equipe e faz todo um trabalho em volta dessa preocupação, desse cuidado, de cuidar do orçamento, de cuidar das verbas da empresa, para que aquilo não estoure no fim do mês, para que aquilo não vire uma bola de neve no fim do mês e para que isso não corra o risco dessa empresa entrar em falência, tá? Então, ele tem o que? Essa função de gerente. A pessoa responsável pela questão orçamentária da empresa, ele, na verdade, ele é um gerente de custos, tá? E tem a finalidade de permitir esse detalhamento da ação orçamentária. E a gente não tem como a gente falar sobre gerenciamento, não tem como a gente falar sobre esse controle de custos dentro da empresa se a gente não entender um pouquinho sobre o controle financeiro, tá? Porque o controle financeiro, ele é definido como? Ele, na verdade, ele é um conjunto de ações, de pessoas que vão analisar, que vão fazer avaliações e controle dos dados financeiros, de pessoas que vão estar ali o tempo todo fiscalizando, de pessoas que vão estar preocupando com relação à empresa. Dentre esses processos estão a análise do fluxo de caixa, que é um problema que o gerente de custo ele tem que estar atento. Ele precisa estar atento também às obrigações, aos direitos e também aos riscos que a empresa pode ou não correr em uma determinada negociação, em um determinado investimento. O controle de entradas e saídas, também importantíssimo. A avaliação dos relatórios financeiros, ou seja,
se eu trabalho na controladoria, se eu desempenho uma função de gerente de custos, eu preciso estar sempre preocupada com a entrada e a saída da mercadoria na qual aquela empresa trabalha, e eu preciso estar atenta também com relação à avaliação de relatórios. Por quê? Porque são os relatórios que vão me mostrar se eu estou no ponto positivo, se eu estou no negativo, se está no equilíbrio, se eu preciso melhorar, se eu preciso segurar. Tá? E isso é uma visão assim globalizada mesmo com relação a quadro de funcionários, com relação a compras, com relação a investimentos. Então eu tenho que estar sempre fazendo essa checagem, tá? Nos dados patrimoniais da empresa. Os saldos bancários, as reservas financeiras, tudo precisa estar sob controle para que a gente possa estar fazendo esse controle financeiro de um modo assim balanceado, tá? E com os cuidados necessários para manter a empresa sob equilíbrio. E o que faz esse controle financeiro? Vamos falar um pouquinho da prática, tá? Qual que é a responsabilidade? Qual que é a real função desse controle financeiro? Primeiro, ele define orçamentos, ou seja, é uma forma dele validar e dele fomentar as previsões futuras, ou seja, ele atrela só as metas aos crescimentos, aliando os investimentos e fazendo também o planejamento. Nós falamos muito sobre planejamento desde as últimas aulas que nós trabalhamos. Lembra que a gente falou que tudo na vida é questão de planejamento. A aula passada nós falamos sobre planejamento urbano, que também entra a questão do financeiro, né? Então, nenhum sucesso, tá? Nenhum sucesso ele cresce, nenhum negócio, nenhuma empresa vai crescer e vai desenvolver se não tiver aí um controle, se não tiver aí alguém responsável para estar fazendo essa análise de custo dentro da empresa. Se os meus gastos são livres, se eu não faço planejamento, se eu não me organizo, a chance de minha empresa não desenvolver ou, pior, a chance dela ir à falência é muito grande. Tá? Outro controle na prática que o controle financeiro faz. Cortar gastos desnecessários. Pessoal, eu pergunto para vocês, é somente na empresa que a gente precisa cortar gastos desnecessários? Eu só devo me preocupar com isso se eu for um empresário, uma empresária, e aí sim eu preciso me preocupar com gastos desnecessários? Não, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano, principalmente no momento em que nós estamos passando, nós precisamos tomar esse cuidado. O que realmente é prioridade? O que é supérfluo? O que eu posso abrir mão? O que eu posso deixar para fazer um investimento futuro? O que eu preciso priorizar, né? Quais as minhas urgências e emergências nesse momento? Então, assim, cortar esses gastos, né? Lógico que de uma forma analítica, de uma forma responsável e priorizar sim, apenas aquilo que realmente é importante, também faz parte, tá? Do controle financeiro. Outra questão, conhecer os prazos e pagamentos. Por que é importante que o gerente de custos e o departamento de contabilidade de uma empresa esteja atento a esse controle de prazos de pagamentos? Porque nós sabemos que dentro de uma empresa é o fluxo de movimentação de notas fiscais, com boletos com prazos a vencer, é um fluxo bem extenso, é algo grande, então a gente precisa estar atento a prazos. Por quê? Porque quando nós perdemos um prazo, por exemplo, de um boleto, de uma nota fiscal, os juros às vezes são altíssimos. Então a gente precisa estar atento com prazos de pagamento, tá? Um dos elementos principais de um planejamento financeiro é esse, é conhecer suas obrigações, ou seja, o que eu devo pagar, quando eu vou pagar, a prioridade no pagamento dos meus funcionários, parcelas de empréstimo, os meus fornecedores, é importantíssimo que eu esteja em dias, tá? Para que não haja uma suspensão, por exemplo, por parte dos meus fornecedores. Então, eu preciso estar atento a tudo isso. Outra coisa também muito importante, contar com uma boa equipe.
pessoal da controladoria ela precisa contar com pessoas capacitadas, com pessoas honestas, com pessoas desenroladas para quê? Para poder estar exercendo a função dele com clareza, com disposição e com muita responsabilidade. Então, é preciso que esse controle financeiro conte com isso, com uma boa equipe, com pessoas capacitadas, com pessoas competentes para estar exercendo as suas funções. E a tecnologia, pessoal, é um outro fator que hoje, para as empresas, é de grande relevância. Porque já imaginou uma empresa de grande porte? Tá? Imagina como seria a vida dentro da empresa, não só do pessoal da controladoria, mas de um modo geral. Como que seria se não houvesse essa tecnologia? Tá? Por quê? O que eu faço através da tecnologia? Eu vou controlar pagamentos, eu vou controlar os gastos da empresa, eu vou fazer registro de contas a pagar, porque hoje a gente sabe que nós temos diversos softwares que a gente implanta na empresa para estar fazendo esse controle. Mesmo que eu não tenha mas eu posso estar fazendo o controle através de planilhas no Excel. Então, assim, são diversos programas que hoje são oferecidos à empresa para estar fazendo esse controle. Tá? O registro de contas a pagar, organização de notas e cupons fiscais. Então, assim, um programa eficiente, ele mesmo vai se automatizar e ele mesmo vai estar me alertando com relação a prazos para pagamento. Tá? Realização de inventários automatizados, controle de fluxo de caixa, controle de funcionários, contratação, desligamento, treinamentos. Então, assim, é uma série de coisas que a tecnologia me favorece enquanto empresa. E a análise fiscal? O que é essa análise fiscal? Nós sabemos que ela é incumbida de um exame eficaz sobre os fluxos fiscais que competem à empresa. Ou seja, ela contempla todas as transações que são exigidas do seu negócio, de modo que especialistas na área a faz com a finalidade de te dar um embasamento válido do que pagar e quando, para não perder nenhum pagamento e assim evitar multas sobre as taxações exigidas pelo governo. Foi o que nós acabamos de discutir. Tá? E quais são essas áreas que geralmente precisa de realizar essa análise fiscal? Então, nós sabemos que uma empresa hoje, qual é a grande preocupação? Às vezes a nossa preocupação não é nem tanto com aluguel, não é nem tanto com o fluxo de entrada e saída, mas a gente, enquanto empresário, nós nos preocupamos com o quê? Com as taxas altíssimas de impostos. Né? Nós temos o IPI, nós temos o ICMS, nós temos o INSS. Se a gente efetiva hoje um colaborador, um funcionário, nós sabemos que as taxas de impostos são altíssimas, ou seja, às vezes a gente acaba pagando o dobro do salário que aquele funcionário recebe para mantê-lo na empresa, tá? De forma regularizada, registrado. Então, assim, são muitos os impostos que nós brasileiros hoje precisamos pagar para manter as nossas empresas de portas abertas. E aí que entra essa gestão orçamentária. Porque o que é a gestão? Gente, quando a gente fala de gestão, o que vem à cabeça de vocês? A gente já imagina assim, gestão, gestores, pessoas, grupos envolvidos nessa atividade. Então, essa gestão, gente, ela nada mais é que um plano baseado nas receitas e despesas. A gente falando assim, parece simples. Eu preciso colocar na balança todas as minhas despesas, todas as receitas, mas não é um processo tão simples. Por quê? Porque a gente precisa, reforçando mais uma vez, de pessoas capacitadas no processo. Tá? A gestão orçamentária, ela vai te ajudar a estimar os gastos. Ela vai te ajudar a identificar o capital disponível. Ela vai prever a receita. Mas para isso ela precisa estar preparada. Tá? Em que ela ajuda a empresa? No que a gestão orçamentária ajuda a empresa?
estimar os gastos, identificar o capital disponível, prever a receita, organizar o fluxo dentro da empresa de pessoas, de funcionários, de compras, de entrada e de saída de produtos. Então, estão todos envolvidos, tá? E outra, mais uma função que ela delega, ela ajuda a liderança na organização, tá? Então, assim, às vezes, quantas pessoas trabalham e, infelizmente, no dia a dia, se depara com gestores despreparados, se depara com líderes despreparados. Então, essa controladoria, essa gestão orçamentária, ela vem também para ajudar, para mostrar. Porque quando se fala de uma empresa de grande porte, tá? Vocês acham que um gerente, o superintendente, ele sozinho, ele tem a capacidade de saber, de perceber tudo o que acontece em sua volta dentro da empresa? Não. Tá? Então, ele precisa de setores, ele precisa de departamentos para amparar, para ajudar, para uma hora ou outra abrir os olhos, olha, está assim, precisamos tomar cuidado, é preciso frear, é preciso fazer liberação de certas coisas. Então, assim, a gente precisa ou o gestor, o gerente, ou o dono, ou o superintendente, ele precisa estar cercado de departamentos que venham ajudá-lo nesse processo. E o departamento de contabilidade, a gestão orçamentária, são departamentos, né, prioritários, são departamentos que é de grande relevância nesse processo de gerenciamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa importância dessa gestão. Uma delas, medir a performance, ou seja, a gestão orçamentária, ela ajuda as empresas a comparar os processos operacionais, né? Passando a comparar o passado e o presente. Como que eu vou fazer isso? Lembra que nós falamos da importância dos relatórios? Então, o que eu devo comparar? Eu estou nesse mesmo processo hoje de construção ou nesse mesmo processo de produção, isso aí vai depender muito da empresa, mas a gente está comparando mês a mês, a gente está comparando ano a ano, a gente comparar por períodos, tá? Para saber como que tá. Será que hoje eu estou melhor? Será que o ano passado eu estive melhor? Então, essa comparação, ou seja, eu vou medir performance, eu vou tomar cuidado com os relatórios, eu vou analisar o desempenho e o desenvolvimento da empresa. Outro processo, cumprir os objetivos. Tá? A gestão orçamentária, ela permite que as empresas desenvolvam planos e também estratégias de crescimento. Quando isso acontece? Quando o meu lado financeiro está bom, quando eu tenho condições hoje de aplicar no investimento, tá? De investir no treinamento, de trazer uma inovação para dentro da empresa. Por quê? Porque era algo que eu já objetivava, era algo que eu já planejava. Então, é a gestão orçamentária que vai me dizer se hoje eu posso ou não realizar um projeto, um planejamento que eu havia guardado ali, que eu havia engavetado, aguardando essa oportunidade. Também, tudo isso depende da gestão orçamentária. Melhorar as decisões. O orçamento, ele sendo bem definido, ele ajuda os empresários, ele ajuda os executivos a tomar decisões acertadas. Por quê? Porque aí ele não está tomando nenhuma decisão no escuro, digamos assim, tá? Ele tem conhecimento da saúde financeira da empresa, ele tem conhecimento das condições financeiras da empresa e com isso ele vai estar mais seguro na tomada de decisões. Identificar e mitigar riscos. Outra preocupação e outro ponto também importante. Quando você faz uma comparação de gastos anteriores, tá, e alocações de despesas atuais, a empresa ela pode identificar problemas e potenciais e assim criar soluções. O que é importante é identificar certas situações e já criar um plano para que você venha colocar em ação antes mesmo que os problemas surjam, antes mesmo que
os problemas aconteçam, tá? A gente já tem estratégias de soluções, estratégia de recuperação, estratégia de crescimento, estratégia de planejamento, de desenvolvimento, de treinamento. Para quê? Para que a nossa empresa não corra riscos. E como fazer? Tá? Ah, professora, eu estava vendo, realmente é muito importante, é muito necessário, mas como fazer? Como colocar em prática tudo isso? Para a gente fazer essa gestão orçamentária, as empresas elas precisam usar tipos especiais de orçamento. Para quê? Para avaliar essas áreas específicas, né, das operações. Então, nós devemos ter aí um orçamento de fluxo de caixa, por exemplo. Para que serve o orçamento de fluxo de caixa? Ele projeta as entradas e saídas, né, de caixa da sua empresa. Então, ou seja, se eu tenho um planejamento bem feito, eu não vou ser surpreendido. Seu principal uso é prever a capacidade que a sua empresa tem de receber mais dinheiro do que paga. Nós, enquanto pessoas, se nós gastamos mais do que recebemos, como que fica a nossa vida financeira? Nós não precisamos ter esse cuidado, nós não precisamos nos ater a esses problemas, para quê? Porque se no fim do mês eu gasto mais do que eu ganho, com o passar do tempo eu vou estar criando um problema grande, porque vai virar uma bola de neve. Né? As contas vão se acumulando, com a empresa não é diferente. Então, é preciso haver um fluxo de caixa, é preciso haver um controle de caixa para que a empresa possa respirar tranquilamente. E quais são os tipos de orçamentos? Né? Depende da sua necessidade. Então, depende do tamanho da minha empresa, depende do meu negócio, depende daquilo que eu estou produzindo, depende do planejamento que eu tenho para o futuro. Tá? Então, alguns eles podem ter um orçamento geral e também pode incluir outro, dependendo da necessidade específica, da necessidade que você tem ali naquele momento. Esse orçamento, pessoal, ele também pode ser feito a curto, a médio e a longo prazo, tá? Ele não diferencia muito do planejamento, porque ele é, de certa forma, um planejamento. Então, dependendo da necessidade que eu tenho hoje, eu vou traçar um planejamento, vou traçar um plano e eu vou consultar, né, a controladoria se a minha empresa tem condições financeiras de estar realizando esse meu plano de imediato, ou se será a médio prazo, ou se será a longo prazo. Os tipos mais comuns de orçamento são valores de vendas e receitas, são os custos e as despesas totais, nesse caso vai entrar em um planejamento geral. Custo de mercadorias vendidas, porque nesse caso eu vou estar analisando a minha margem de lucro, tá? A minha produção, o meu lucro, o meu investimento e os meus gastos. As despesas fixas, isso aí, pessoal, é um ponto importante, porque eu tenho dois tipos de despesas, tá? Eu tenho as fixas e as despesas variáveis. As despesas fixas é fácil de eu estar planejando, porque é algo do meu cotidiano e eu sei que é algo que não vai mudar. Fica tranquilo, né? De eu estar administrando, de eu estar equilibrando, de eu estar controlando aquele tipo de despesa. Mas a gente precisa tomar cuidado com as despesas variáveis. Por quê? Porque elas podem surgir no imprevisto. Por isso a necessidade de eu ter um fluxo de caixa e eu ter uma reserva, porque no caso de algo que não estava planejado, de um imprevisto, de um acidente de trabalho, no caso que a empresa terá que ressarcir aquele funcionário, de indenizar aquele funcionário. Então, assim, são várias questões que podem ocorrer, várias situações que podem ocorrer, que eu tenho que, naquele momento, ter uma disponibilidade financeira para estar
trabalhando para estar socorrendo naquela situação. Tá? Então, muito cuidado com relação às despesas variáveis. Despesas pontuais e principalmente os lucros, que é o que objetiva mais a questão orçamentária da empresa. Temos também aí alguns indicadores, tá? Esses indicadores eles são de rentabilidade e de lucratividade. Eu trouxe para vocês acompanhar e conhecer um pouquinho sobre esses indicadores. Então, ele tem a EBITDA e a LAGIDA. Ela é uma métrica de lucratividade, então ela é utilizada para avaliar o desempenho operacional da empresa e ela pode ser vista como uma proxy de fluxo de caixa de todas as operações da empresa. Então, ou seja, tudo que acontece eu consigo acompanhar, eu consigo perceber. A margem de lucro, essas são informações disponíveis também no orçamento. Por que eu preciso estar por dentro dessa margem de lucro? Porque é nesse tipo de orçamento que vai permitir que o gestor consiga medir o percentual de lucro de cada receita. Se eu não sei, se eu não estou por dentro da minha margem de lucro, como que eu vou saber se a minha empresa está ou não indo bem? Como que eu vou como que eu vou perceber, por exemplo, o equilíbrio financeiro da minha empresa? Então, eu preciso estar de olho nessa margem de lucro, tá? Para saber se eu posso acelerar ou se eu tenho que frear, tá? Diminuir o passo. O bom gestor ele precisa estar atento a essas margens de lucro, tá? Esse ponto de equilíbrio, tá? Com o orçamento, você consegue conhecer os custos fixos, os custos variáveis, tá? Da sua empresa e conseguir ter uma aproximação maior sobre eles. É como eu acabei de falar. Tá? Se eu tenho esse ponto de equilíbrio, eu sei a hora de aumentar a produção, de diminuir uma produção, eu sei a hora de investir no meu quadro de funcionários ou diminuir. Então, assim, eu diria que é o segredo da empresa, é você ter esse ponto de equilíbrio. É você saber o que você está fazendo, é você saber o que está acontecendo dentro da empresa, principalmente voltada para a área financeira. Então, o orçamento é uma parte essencial de um plano de negócios. Sem uma boa gestão orçamentária, uma empresa pode entrar no caos. Nós vimos isso, pessoal, com muita frequência. Até já falamos sobre isso em aulas anteriores. A pandemia, por exemplo, ela foi um dos maiores exemplos que nós podemos citar aqui hoje. Quantas empresas não estavam preparadas para esse tipo de situação? Quantas empresas não tinham a reserva financeira? E quantas empresas não conseguiram se sustentar no mercado de trabalho? Talvez porque não houvesse assim, um fluxo de caixa maior, talvez porque não houvesse um planejamento, na verdade não houve, né? Porque ninguém imaginava uma situação dessas, não havia um planejamento. Eu acredito que nenhuma empresa, seja ela pequena, média ou grande, não esperava passar por uma situação. Então, pessoas que teve um bom equilíbrio, gestores que tiveram um bom desempenho, que tiveram sabedoria, que tiveram jogo de cintura, ou aqueles que tinham um fundo de reserva, conseguiram se manter no mercado. Mas nós mesmos podemos ver que a maioria, principalmente aqui no interior, quantas empresas fecharam suas portas, porque não estava preparado para essa situação. E a má gestão financeira, então, muitas vezes ela leva a graves deficiências de caixa. E pode colocar, não só pode, como coloca a empresa em uma situação de perigo real. Então, nós temos que ficar atentos enquanto gestores, empresários, seja grandes, seja médios, seja pequenos, mas temos que ficar atentos a esse controle de caixa, a esse controle financeiro, aos planejamentos e sempre que possível manter por perto bons controladores, tá? Pessoas assim
confiáveis para estar trabalhando nesse processo da gestão financeira, da gestão orçamentária da sua empresa. Tranquilo? Espero que eu tenha conseguido trazer um pouco, tá, de informação para vocês e que essa aula venha contribuir um pouquinho mais da aprendizagem de cada um. Passo para vocês aqui, para deixar aqui para vocês uma mensagem que ela diz assim: às vezes, quando você inova, você comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e seguir em frente para melhorar suas outras inovações, tá? Steve Jobs. Então, por que eu trouxe essa mensagem? Porque o que acontece muitas vezes na empresa é isso. Pessoas cometem erros e não assumem. Pelo contrário, tenta esconder, tenta jogar a culpa em outra pessoa. E dentro de uma empresa não pode haver esse tipo de comportamento, tá? É assumir quando errou, é levantar e seguir em frente, é fazer novos planejamentos, é ter uma visão de que se algo não está bom é porque precisa mudar, precisa melhorar, tá? E às vezes, para melhorar, exige de nós mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, mudanças de gestores, tá? Então, que fique aí essa dica para vocês empresários, vocês gestores, que estejam sempre atentos, tá? A todas as questões, seja orçamentária, seja fiscal, mas que fiquem atentos para que vocês possam sim serem uns ótimos gestores, ótimos empresários e pessoas que venham trabalhar para melhorar, tá? E para contribuir aí no crescimento do nosso país. Agradeço a todos vocês pela participação. Espero que logo a gente volte a se encontrar. Eu acredito que nas próximas aulas nós estaremos juntos novamente. Deixo aqui um abraço para vocês, um bom final de semana e descansem muito. Um abraço, muito obrigada.